Espiritismo teve origem na França, no final do século XIX, quando fenômenos de natureza paranormal começaram a ocorrer, chamando a atenção de pessoas ilustres da sociedade parisiense. Nesse decorrer de fenomenologia, um homem conhecido com o nome de Hippolyte Léon Denis Arrivaille recebeu um convite para participar de uma dessas sessões, que eram conhecidas na época como sessões de mesas girantes. Eram mesas que respondiam a perguntas formuladas pelos participantes da reunião. De imediato, com o pensamento científico e analítico que ele era portador, ele não aceitou e não tinha entendimento do fenômeno, como ele realmente poderia acontecer. Quando o senhor Carlotti, que era um amigo de 20 e tantos anos, lhe fez o convite e falou de uma maneira muito efusiva a respeito desses fenômenos, ele resolveu participar de uma dessas reuniões. Na residência da senhora Pleine Maison, ele se convenceu do fenômeno. Ele viu as mesas que se movimentavam sem atuação direta de forças humanas. Os médiuns se concentravam, colocavam a mão em cima da mesa e a mesa por si só começava a se movimentar. E ele percebeu também que a mesa começava a responder a perguntas através de pancadas, que na época era chamado de tipologia, né? As pessoas faziam perguntas e as mesas começavam a responder através de pancadas. Na verdade, era a atuação de espíritos num objeto material, num objeto concreto, e respondia perguntas que poderiam ser respondidas através de uma codificação. Ele percebeu que existia algo mais por trás dos fenômenos, que não era simplesmente uma brincadeira e que dali ele poderia extrair uma doutrina. Foi quando ele, na verdade, mergulhou de cabeça. E como ele já era uma figura ilustre na sociedade parisiense e em algumas partes da Europa, porque ele tinha muitos livros escritos, ele resolveu adotar um pseudônimo de Allan Kardec para que a sua obra, no caso a doutrina espírita, começasse a ter reconhecimento não pelo autor, e sim pelo próprio conjunto de informações que o Espiritismo veio trazer para a humanidade. Aí foi quando ele teve a ideia, na verdade, de criar o livro, que ficou conhecido como Livro dos Espíritos, que era, na verdade, um trabalho de intercâmbio entre as duas inteligências, né? A inteligência dos homens da Terra e a inteligência dos espíritos que estão numa outra dimensão de vida, numa outra dimensão espiritual. O Espiritismo, ele é composto por princípios ou postulados básicos. Então, nós podemos enumerar, conforme Kardec, por orientação dos espíritos, colocou alguns princípios que norteiam a doutrina espírita, a ciência espírita. Então, Deus é um princípio básico. Imortalidade da alma é outro princípio básico. Comunicabilidade dos espíritos é um outro princípio. Reencarnação, um princípio básico. Pluralidade dos mundos habitados, princípio básico. Lei de causa e efeito, princípio básico. Lei de evolução. Enfim, todo esse arsenal de princípios, nós vamos encontrar comprovações hoje através de estudos e aprofundamentos por parte da própria ciência. Então, por exemplo, nós vamos encontrar dentro do estudo da astrofísica moderna, né, alguns astrofísicos de ponta discutindo, por exemplo, a prova da existência de Deus. Porque o universo, por si só, ele não pode ter sido fruto do nada. O universo precisa de uma inteligência maior que tenha servido como arquiteto para a confecção do micro e do macrocosmos, como nós o conhecemos. Allan Kardec também teve essa preocupação e fez, no Livro dos Espíritos, a primeira questão, questionando aos espíritos que é Deus. E os espíritos responderam: inteligência suprema,
causa primária ou primeira de todas as coisas. Um pouco mais à frente, ele faz uma outra indagação, perguntando: aonde nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos responderam: no axioma que aplicais às vossas ciências, não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que existe no universo e a tua própria razão vos responderá. Então, para nós espíritas, nós encontramos Deus na própria natureza, que é um reflexo da manifestação dele. Nós vivemos num mundo multidimensional. No mundo material, nós estamos convivendo com 3 dimensões materiais e a 4ª dimensão, que é o tempo. No mundo dos espíritos, existe uma dimensão a mais, ou dimensões a mais, onde os espíritos habitam e nós não conseguimos enxergar com o olho da matéria humana. Nós não conseguimos observar e alcançar o que existe além da matéria. Existe um postulado básico da física quântica que diz: tudo aquilo que nós vemos na natureza é a parte mais grosseira de tudo aquilo quanto nós não vemos na natureza. Então, existe um verdadeiro universo de coisas que não estão percebíveis e perceptíveis aos olhos humanos. Estão, na verdade, em outra dimensão. A física moderna hoje já trabalha com a hipótese de 10 a 26 dimensões. Se os espíritos existem, como nós acreditamos que eles existem, eles estão numa dimensão além, nesse intervalo de dimensões, onde os nossos aparelhos eletrônicos e os nossos olhos humanos não são capazes de alcançar. Então o espírito é essa fagulha divina, é na verdade Deus representado em nós, porque nós não temos uma fagulha divina, nós somos a própria fagulha divina, né, da manifestação de Deus aqui na Terra. A doutrina espírita tem como um dos seus pilares, uma das pedras angulares do espiritismo, os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós sabemos que a humanidade ela está repleta de personagens que foram ícones ou líderes religiosos em suas religiões, em suas regiões específicas no planeta como um todo. Então nós tivemos, por exemplo, a figura de Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama, que depois se transforma Buda, o iluminado. Nós tivemos também na Índia, numa cultura milenar, o Krishna, que veio muito antes de Jesus e trouxe uma mensagem de uma profundidade valorosa. Nós tivemos na China Lao Tse, nós tivemos também Confúcio, nessa mesma região. Nós tivemos Zoroastro na Pérsia. Nós tivemos Maomé também, que veio um pouco depois de Jesus. Mas para nós espíritas, Jesus é a maior representação que Deus ofereceu à Terra para nos servir de guia e modelo. Com uma própria pergunta que Allan Kardec formula aos espíritos, né? Qual o principal ou o maior modelo que Deus ofereceu ao homem aqui na Terra? E eles responderam simplesmente com a palavra Jesus. Então, Jesus para nós espíritas é o maior representante de Deus na Terra. Os espíritos, eles estão à nossa volta. Eles estão num ambiente como esse, por exemplo, ajudando no desenvolver dessa entrevista. Os espíritos, na verdade, estão em todas as partes. E existe uma relação íntima e direta com nós, seres humanos.
Da mesma forma que existem espíritos que estão predispostos a nos ajudar na nossa vida, na nossa conduta diária, nas nossas lutas e tribulações, existem aqueles que também querem nos prejudicar. O que vai fazer, na verdade, essa diferença de ajuda ou de prejuízo para as nossas vidas é a nossa conduta. Os espíritos falam e nos ensinam que nós estamos ligados através de afinidades. Então, nós nos afinamos com eles conforme os nossos pensamentos, ações e atitudes. Então, se nós temos um pensamento equilibrado, somos pessoas sérias, moralizadas e éticas, nós vamos atrair a simpatia dos bons espíritos. Em contrapartida, se nós somos pessoas desmoralizadas, se nós somos pessoas antiéticas, se nós não temos nenhum compromisso com a moral, nós vamos atrair personalidades espirituais que tenham essa mesma linha de conduta. Daí, Allan Kardec trazer uma premissa muito importante para nós espíritas, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas paixões. O universo ele é composto por leis. A reencarnação é uma delas. Nós vamos encontrar em todos os povos, em todas as épocas, em todas as civilizações, indícios de que nós, primeiramente, não morremos com a morte do corpo biológico, sobrevivemos. E uma vez sobrevivendo, nós voltamos para corrigir, para retificar determinadas falhas que nós cometemos no decorrer de nossas existências. Então, uma vida só não seria satisfatoriamente suficiente para nós resolvermos tudo. E Deus, na sua misericórdia divina, permite que o ser humano volte através da lei da reencarnação para, digamos, retificar a sua vida, tendo uma direção no caminho certo. Aqui a gente está entrando no edifício da evangelização, onde durante o final de semana são evangelizadas as crianças e durante a semana os adultos. Tá? Esse painel aí foi em homenagem justamente à evangelização infantil. Bom, aqui nós temos as primeiras salas de estudo, né? De evangelização de adultos. Pode entrar aqui. No Espiritismo não existe hierarquia sacerdotal. Não existe um sacerdote, não existe um pastor, não existe um representante maior. Existem, na verdade, trabalhadores, pessoas que se afinaram com a doutrina espírita, com uma filosofia de vida espírita, com a religião espírita, e hoje se tornaram trabalhadores, ativos trabalhadores em prol da causa espírita. Existem pessoas que são dotadas de uma sensibilidade a mais, que nós conhecemos com o nome de mediunidade. Na verdade, são intermediários entre as duas realidades da vida, a realidade da vida material e a realidade do mundo espiritual. É, na verdade, um tipo de carteiro do mundo espiritual. Nós temos, assim, como principal representante nessa atuação mediúnica a figura de Chico Xavier, né? Que um homem semi-alfabetizado, que só fez até a 4ª série primária e escreveu, com a orientação dos espíritos, mais de 400 livros. Ele é considerado o autor mais lido da América Latina e escreveu livros de profundidades no campo filosófico, no campo religioso e também no campo científico. Livros que merecem realmente uma averiguação mais aprofundada. E você lendo
um pouco dessas obras, desses livros, você percebe que uma mente humana não teria condições de abrigar tantos conhecimentos em tantas áreas diversificadas. Nessa atual existência, eu me considero extremamente feliz por ter encontrado essa doutrina de tantos valores éticos e morais que me ajudaram na compreensão do mundo, na compreensão das injustiças humanas, na compreensão da vida na Terra e como membro, como cidadão, uma pessoa atuante para, de alguma forma, ajudar na transformação do mundo, começando pela transformação moral dentro de mim mesmo.